Vamos começar hoje com o mapa da jornada do tarô. E eu estou tentando compartilhar a tela com vocês, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página do Canva. Vai me permitir fazer isso. Vamos ver se eles vão permitir. Também não sei se vão. Eu preparei, mas, né? Nem sempre as coisas saem como a gente quer, ainda mais quando a gente é noob no YouTube. Eu sou totalmente noob. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aceitar todos os cookies. Fecha aqui. Abrir aqui. Tá, vamos ver se eu vou conseguir. Aí. Ahá! Vamos conseguir sim! Compartilhar o mapa da jornada. Deixa eu tentar ficar um zoom, alguma coisa aqui. Espera aí. Por que não está vindo? Espera aí, deixa eu fechar. Deixa eu vir de novo. Quero que você abra no grande. Aí. Não está me deixando abrir no grande. Maravilha, não é mesmo? Peraí, vem aqui, vem aqui. Aí, pronto. Consegui. Vou falar para vocês sobre o mapa da jornada e aí vocês vão poder dar print nessa tela e tudo mais. Todos nós, o tarô, ele representa a nossa vida, tá? E aí a gente tem o mapa da jornada. A jornada de quem? Do louco. O louco somos nós. E aí a gente passeia por esses reinos sem ter um número. O louco, ele não tem número. Tem gente que fala que ele é arcano 0, arcano 22. Não, ele não tem número. E ele pode aparecer na nossa vida em diferentes etapas, porque somos nós fazendo essa jornada, tá? E aí, assim que ele chega, ele é introduzido no reino dos deuses, né? Porque a gente tem nessa primeira fileira, desse primeiro setênio aí, todos os personagens, ou quase todos os personagens entronados. Então, quando ele chega, ele vai ali para o mago, né? Ele vai começar a entender, número 1, como que essa vida começa. Ele ainda está naquela questão ali muito criança. Depois ele vai para o 2, a sacerdotisa, e ele entende que tem um outro. E aí depois a imperatriz, que é a mãe, né? O imperador, que é o pai, e toda essa coisa de quando a gente é criança, pai e mãe é uma coisa meio que divina, né? E aí a gente vai sendo apresentado à sociedade, a gente tem o batismo, né? Tem o papa, tem o sumo sacerdote. Depois a gente começa a ser apresentado às nossas paixões, até que a gente sai de casa, digamos assim. A gente pega esse carro e a gente vai para as batalhas da vida, né? A gente se torna senhor e senhora do nosso destino. E aí a gente chega no reino da realidade terrena e da consciência do ego. A gente passa a entender o que é ser humano, né? E a gente começa a entender também os princípios que regem a vida. Tanto é que a primeira carta, nessa parte desse segundo trecho, é a carta da justiça. A gente aprende as leis, as regras, né? Sejam elas sociais, sejam elas judiciais, as causas e consequências dos nossos atos, né? Tudo que a gente faz, a gente tem uma consequência. E aí a gente começa também a adquirir um pouco de sabedoria, né? O olhar para trás, ver toda essa jornada, o que a gente já fez, o que a gente já deixou de fazer, quais foram os aprendizados que a gente teve, inclusive quando a gente se colocou nessas questões de justiça, né? De pagar pelo que a gente fez, por exemplo, ou do ser julgado. Então, a gente aprende isso. E depois a gente tem essa roda da fortuna, com essa esfinge ali no alto, com essa espadinha, falando decifra-me ou devoro-te. Então, você aprende a encerrar os ciclos da sua vida para que outros aconteçam. Se a gente não aprende as lições que a gente tem que aprender nessa roda da fortuna da nossa vida, a gente que nem fase de videogame, a gente volta lá para o início até a gente ter as habilidades para passar para a próxima etapa. Então, é muito importante aprender a decifrar o que cada coisa que acontece na nossa vida quer nos ensinar. Essa é a grande chave, né? Depois disso, a gente tem a carta da força, né? A gente aprende a se autocontrolar, né? A controlar e dominar os nossos instintos. E aí vamos para a carta do pendurado. E esse pendurado,
considerando que a gente começou lá na justiça, pode ser que ele tenha sido penalizado, pode ser que ele tenha sido enforcado pelos seus atos, né? E quais são esses atos? São os atos da gente não conseguir ou não querer aprender coisas diferentes, não querer mudar os nossos pontos de vista. Aquela coisa de Gabriela, cravo e canela, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? E o pendurado é muito interessante essa carta, porque se você vê, e eu vou falar sobre ela num momento específico, oportuno, mas você vê que ele está dependurado, ele tem um 4, né? Ou seja, a estabilidade está invertida, a gente tem os 2 paus ali, e de certa forma parece que ele está nascendo, né? Parece que ele está saindo da cavidade vaginal. Enfim, sendo tirado quando o bebê nasce, é como se ele fosse renascer para uma nova etapa. E logo na sequência, a gente tem a carta da morte. Esse ciclo de vida terrena se fecha, né, com todos os lutos e todas as dores, mas a morte é democrática, ela chega para todo mundo. E aí ele é recolhido pelo campo celestial, que a gente vai começar na parte de baixo, pela temperança, né, por esse anjo. É a primeira vez que a gente tem um anjo como personagem principal numa carta, porque depois o próximo anjo é o próprio diabo, lembrando que o diabo ele é um anjo decaído, né? Nos Enamorados a gente tem um anjo ali, mas ele está como coadjuvante. Os personagens principais são aquelas 3 figuras que estão ali na parte de baixo. E aqui na Temperança vem esse anjo para trazer o equilíbrio e para levar o louco para o reino da iluminação celestial e da autoiluminação, que é o caminho da transcendência. E quando a gente morre, né, assim, segundo a Bíblia, a gente tem que lembrar que o tarô tem muitas referências bíblicas, a gente desce aos infernos. Então, a primeira carta que a gente vê é o diabo, a gente vai lá encontrar com o capiroto. E aí vamos analisar quais são os vícios, quais são os prazeres que nos prendem ainda à carne, né? Para que depois, a Torre de Babel, o ego seja rompido, o ego seja quebrado. E só então a gente começa, de certa forma, né, a essa viagem celestial que a gente tem da estrela, da lua e do sol. São 3 corpos astrais, né? Então, a estrela trazendo essa iluminação, trazendo o caminho guiado da jornada através da espiritualidade. Afinal de contas, ela faz referência à estrela dos Reis Magos, que guiou, né, os 3 Reis Magos até o menino Jesus. Depois a gente tem a Lua, o astro mais próximo da Terra, que mexe com as nossas emoções, que traz as coisas ocultas do ser humano. O Sol, o encontro do ego, mas de uma forma equilibrada. E aí sim, ele chega, depois de ter passado por todas essas questões, ele chega ao dia do juízo final, ao dia do julgamento. E aí nessa carta a gente tem esse anjo tocando a trombeta do despertar, e nós temos esse ser ali azulzinho que está sendo julgado, e os ancestrais dele intervindo por ele, num julgamento mesmo, propriamente dito, tá? E por último, a gente tem um encerramento desse ciclo, né? Dessa Sansara, essa roda de Sansara aí, com Sofia dançando ali no centro, plena, novamente com o pezinho em 4, que a gente encontra no Imperador, no Pendurado e agora no Mundo. E os 4 elementos fixos, né, os elementos do zodíaco, a gente tem Aquário, Touro, Leão e Escorpião sendo representados nas quinas, mostrando que agora sim a gente tem tudo para poder começar de novo, né, e para uma nova etapa na vida. Então, quando a gente entende esse mapa da jornada, a gente tem que lembrar também de matemática, lembra? Antecessor e sucessor. Então, o que veio antes, o que veio depois, o que está acontecendo nessa carta quando for chegando, tá? Mas eu queria que vocês guardassem essa imagem para vocês entenderem como essa jornada funciona. São setênios, se você for parar para pensar, grupos de 7 cartas, né? E o louco é essa pessoa que é você, que é livre e que passa por todos esses mundos. Bom, deixa eu parar de compartilhar a tela, ver o que vocês estão falando por aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Camila, você ainda está aí? Está me acompanhando?
Camila falou bom dia, mas eu não sei se ela tá mais aqui. Eu acho que ela tá. Não estava compartilhando? Ai, mas eu espero que você consiga ter entendido o que eu estava falando pela descrição do que eu estava dizendo. Então, a gente tem o louco, depois a gente tem o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador. Tá entendido? Ai, que bom. Então, guarda esse mapa da jornada. Depois, se você quiser, você me manda um oi e eu te mando essa imagem lá pelo Instagram. Compreenda esse mapa da jornada como o caminho do louco, né? A jornada do louco, o caminho da vida. Então, a gente nasce e a gente vai passando por todas essas etapas. E entender isso é saber aonde que cada carta está no tarô. Quando vira uma carta e vem uma carta, por exemplo, do reino celestial, você já sabe que essa pergunta ela está num grau mais elevado do que se ela tivesse saído lá no primeiro grau. Tá? Então, assim, é importante para a gente ter essas noções. O que mais? Você tem dúvida, por enquanto, disso? Camila? Bom dia, Aline. Tá bem crua. A gente tá no início do início. Então, assim, teve duas aulas anteriores, se eu não me engano. Hoje é a terceira. A partir da aula que vem... Ah, você está dirigindo. A partir da aula que vem, a gente vai começar a entrar nos arcanos maiores. Então, a primeira aula vai ser sobre o louco. E a gente vai conversar sobre isso. Me manda uma mensagem que aí eu mando a imagem para vocês. Eu não sei como é que eu faço. Eu tentei compartilhar a tela aqui, apertei o botãozinho, mas não foi. Sou muito noob, gente, no YouTube. Mas, enfim, quero deixar as coisas guardadinhas aqui para a gente ter uma organização. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Quarta-feira que vem a gente conversa sobre o louco. Estejam aqui, não percam por nada, tá? Beijo para vocês.